Numa era de modismos sociais em constante mutação, a Igreja enfrenta uma tentação constante: adaptar a sua mensagem e métodos em nome da relevância. Algumas igrejas abraçaram temas e práticas seculares na esperança de atrair um público mais amplo. Devemos examinar se tal pragmatismo se alinha com a verdade imutável das Escrituras. O perigo reside na mudança subtil quando a igreja prioriza a relevância cultural. A mensagem do Evangelho corre o risco de se tornar diluída e distorcida. A igreja deve ser um farol de luz num mundo tenebroso. Considere os eventos agora comuns realizados em igrejas por todo o país. Cultos cor-de-rosa em outubro, onde as congregações vestem rosa para aumentar a conscientização sobre o cancro da mama, ou iniciativas do Setembro Amarelo, marcadas por laços amarelos e sermões que abordam a prevenção do suicídio. Embora a compaixão e a preocupação com o sofrimento sejam virtudes cristãs, o púlpito não é primariamente uma plataforma para promover causas sociais. A lealdade final da Igreja é a proclamação do Evangelho, a boa nova da salvação somente por meio de Jesus Cristo. É crucial reconhecer que as motivações por trás dessas iniciativas culturalmente impulsionadas são frequentemente puras. Pastores e líderes de igrejas desejam genuinamente alcançar as suas comunidades e demonstrar o amor de Cristo de maneiras tangíveis. No entanto, devemos lembrar que as boas intenções por si só não garantem uma teologia sólida ou uma administração fiel do Evangelho que nos foi confiado. O perigo do pragmatismo não reside na sua malícia, mas na sua capacidade subtil de desviar o foco da Igreja da sua missão central. Quando priorizamos a relevância cultural em detrimento da fidelidade bíblica, corremos o risco de nos tornarmos um espelho que reflete os valores do mundo, em vez de uma luz que brilha a verdade da palavra de Deus nas trevas. O mandato primordial da Igreja permaneceu constante ao longo dos séculos: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que Cristo ordenou. Esta grande comissão, que nos foi confiada pelo próprio Cristo, deve permanecer como a nossa estrela guia, enquanto navegamos pelas complexidades de um mundo em mudança. Isso não significa que a Igreja deva existir num vácuo cultural. Somos chamados a interagir com o mundo, a ser sal e luz, e a demonstrar o amor de Cristo de maneiras práticas. No entanto, esse envolvimento deve sempre fluir de um alicerce de compromisso inabalável com a verdade das Escrituras, não de um desejo de nos conformarmos às areias movediças das tendências culturais. A Bíblia deve continuar a ser o nosso guia máximo, o nosso prumo para discernir a verdade do erro. Num mundo inundado de informação e ideologias concorrentes, as Escrituras servem como uma âncora, fornecendo um alicerce seguro para a fé e a prática. Quando confrontados com o fascínio da relevância cultural, devemos testar cada pensamento, cada prática e cada mensagem em relação ao padrão imutável da Palavra de Deus. As palavras do apóstolo Paulo a Timóteo servem como um lembrete intemporal. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longura do Espírito e doutrina. A mensagem da Igreja não se destina a ser adaptada às últimas tendências, mas a permanecer enraizada e fundamentada na verdade eterna das Escrituras. A mensagem da Igreja não se destina a ser culturalmente palatável, mas eternamente relevante. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em vez de corrermos atrás das últimas modas numa tentativa desesperada de permanecermos relevantes, devemos proclamar a verdade imutável do Evangelho com ousadia e convicção. A força da Igreja não reside na sua capacidade de se conformar com o mundo, mas no seu compromisso inabalável com a Palavra de Deus. Ao nos apegarmos às Escrituras,
Ao pregarmos o Evangelho em toda a sua plenitude e ao demonstrarmos o amor de Cristo por meio de compaixão e serviço genuínos, a Igreja pode realmente impactar o mundo por toda a eternidade.